Fala pessoal, hoje eu gostaria de passar algumas dicas para melhoria no seu casamento. Dicas que eu me daria se eu tivesse encontrado comigo lá no início do meu casamento. Isso teria evitado uma série de dores de cabeça, teria evitado, sem exagero, anos de vida familiar conflituosa. Então eu espero que você possa ouvir esse vídeo com muito carinho, com muita atenção, porque é um vídeo que parte não apenas de um lugar de conhecimento, não apenas de um lugar enquanto profissional que trabalha com casais, e se você não sabe, eu sou terapeuta de casais, mas eu vou falar algumas coisas aqui de um lugar de quem viveu coisas, de quem vive coisas, de um lugar muito pessoal. Então esse vídeo aqui é quase como um relato, assim, uma abertura da minha vida pessoal para que vocês possam ver na prática como algumas coisas podem funcionar e podem de fato mudar a sua relação da água para o vinho, tá bom? E também como a gente deve assumir para nós o compromisso de melhoria do nosso casamento. Porque geralmente o que eu mais recebo são queixas de como o outro tem que mudar para que o casamento possa melhorar. E aqui eu quero provocá-los a pensar o extremo oposto. Eu quero provocá-los a pensar em como vocês podem mudar para o casamento melhorar, tá bom? Então vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui para vocês é que o meu casamento melhorou na medida em que eu melhorei enquanto ser humano, e eu já falei sobre isso em um outro vídeo, e eu vou deixar esse vídeo aqui em algum lugar para você poder acessar. E uma coisa importantíssima desse processo de melhora foi que eu não melhorei para mim. Eu melhorei para os outros, eu melhorei para ser um marido melhor, melhorei para ser um pai melhor, um pai mais presente para a minha família. E talvez isso seja uma quebra de paradigmas para vocês, porque eu sei, porque eu ouço isso diretamente dos casais que eu atendo, eu ouço uma crença de que se a mudança é pelo outro, é como se essa mudança não valesse. Se eu fizesse algo pensando naqueles que eu amo, é como se aquilo não fosse genuíno. E muito pelo contrário, pessoal. Quando a gente é capaz de rever uma série de coisas ruins que nós fazemos e somos capazes de mudar para sermos pessoas melhores para o outro, isto é um profundo ato de amor. Pense num marido que tem problemas com vícios, problemas com álcool, com pornografia. Por ele, talvez ele não queira mudar. Talvez seja muito confortável para ele um vício mesmo. Mas, por isso, trazer um sofrimento grande para as pessoas ao redor, talvez seja muito mais forte para ele o ímpeto de mudança ao ver que as pessoas ao redor sofrem por conta de determinados comportamentos. Certo? Então, fiquem primeiro com essa ideia de que a mudança pelo outro não é ruim. A mudança pelo outro é um ato profundo de amor. Pode ser um ato profundo de amor. Claro, né? Depende da mudança. Tem vários desdobramentos disso, mas quero que vocês fiquem com essa ideia aqui hoje e parem para refletir, para meditar sobre isso. Ok? Beleza, primeiro recado foi dado. Prosseguindo aqui com o nosso vídeo. Eu estava esses dias escrevendo um diário. Eu escrevo diário, eu faço um diário todos os dias, recomendo para os meus pacientes, recomendo para você, inclusive. Inclusive, esse diário, ele faz parte de um método, de um protocolo para você aprender a se comunicar melhor enquanto ser humano, principalmente dentro do casamento. Então, se você quer se comunicar melhor dentro do casamento, clica no link que está na descrição, que tem um curso super barato que eu fiz de comunicação para casais, especificamente para casais. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá. Se você quer melhorar a comunicação, dá uma olhada lá. Fechei aqui a propaganda do meu curso, vamos voltar para o conteúdo desse vídeo. Eu estava escrevendo meu diário e eu comecei a descrever tudo que eu fiz no meu dia. E eu comecei a ver, cara, quanta coisa eu fiz, né? Eu listei aqui, fiz uma pequena lista aqui, porque eu me dei conta de que foi bastante coisa, né? Eu cortei grama, saímos para comprar coisas da casa, fiz churrasco, cochilei, organizei as finanças, arrumei a torneira aqui de casa, pendurei algumas coisas de organização, troquei as crianças, lavei a louça com a minha filha, né? Pus eles para dormir, montei quebra-cabeça com a minha filha, estudei filosofia no fim do dia, estudei marketing, olha quanta coisa. E eu fiquei pensando, no começo do relacionamento eu não fazia nada disso. No começo do relacionamento, eu era um cara encostado, um cara que achava que fazer o mínimo era fazer demais. Então, obviamente que a partir dessa mentalidade de que fazer o mínimo é fazer muito,
eu não olhava para minha saúde. Eu não gostava de ficar em casa, porque ficar em casa dá trabalho. Ficar em casa implica em você doar o seu tempo o tempo todo para as pessoas que estão ali ao seu redor. Obviamente que eu não geria muito bem o meu tempo. Obviamente que eu não concebia futuros, grandes construções de futuro para mim e para minha família. Então, este comodismo, esta falta de vontade de querer ser melhor, é uma coisa que prejudicava demais o meu casamento sem eu perceber. E houve um determinado momento aí da nossa história, enfim, talvez em algum momento eu entre em detalhes sobre isso, em que eu percebi que se eu não melhorasse, a minha vida familiar não melhoraria. Que a minha vida familiar estava se tornando um peso para mim e eu não queria que fosse um peso para mim. E a vida familiar estava sendo um peso porque, sobretudo, porque eu estava sendo fraco, porque eu não estava sendo forte na vontade de ser melhor, certo? E a partir do momento que eu decidi ser melhor, a qualidade da minha presença dentro de casa mudou. Eu comecei a cuidar da minha saúde, fazer atividade física, parei de fumar, parei de beber, quanto de dinheiro, quanto de tempo eu gastava com isso. Passei, bebendo menos, fumando menos, quer dizer, parei, hoje eu não bebo. Parando com isso, os motivos que eu tinha para estar fora de casa, que era para beber, para fumar, eles deixaram de existir. Eu passei a passar mais tempo dentro de casa, e passando mais tempo dentro de casa, eu pude de fato olhar e conviver com as pessoas ali ao meu redor. Eu pude de fato olhar para minha esposa e ver as necessidades dela ali. Pude olhar para os meus filhos, na época eu só tinha uma, pude olhar para minha filha e ver o quanto ela precisava de uma presença de um pai. A presença atenta, não é a presença olhando no celular, só ali de corpo, é uma presença de alma, uma presença de quem olha nos olhos e enxerga o que está acontecendo dentro daquele ser humano ali. A partir do momento que eu fiquei em casa, eu comecei a ter que lidar com o meu tempo. Como que eu poderia usar melhor o meu tempo para trabalhar melhor, para estar com a minha família com maior qualidade, para me desenvolver. Estando dentro de casa, eu pude vislumbrar projetos para o futuro junto à minha esposa, junto aos meus filhos. E, por fim, uma parte importante desse processo foi o processo de autoconhecimento. Eu comecei a olhar para mim, comecei a identificar os meus padrões negativos, as heranças familiares que acabavam impactando negativamente o meu casamento, e consegui identificar uma porrada de coisa ruim que estava acontecendo dentro de mim e que eu acabava trazendo para dentro da minha casa. Enfim, então a partir desse momento, a partir desse ímpeto, desse desejo de melhora para os outros ao meu redor, eu ganhei muito enquanto indivíduo também. Eu ganhei a tranquilidade de saber que eu estava dando melhor para minha esposa, de que eu estava dando melhor para os meus filhos também. E isso acaba se desdobrando em uma série de consequências positivas. Uma das principais delas foi eu ter retomado um olhar de admiração da minha esposa para mim. Ela pôde olhar para mim e me admirar, porque ela viu o meu esforço, ela viu os resultados do meu esforço, ela pôde me ver, porque eu estava, afinal, agora dentro de casa, eu estava presente, estava ali, certo? Um outro grande ganho foi eu poder, de fato, participar na formação e na educação dos meus filhos. Eu digo formação e educação de fato, enquanto presença, não só como quem vai lá e paga a escola, como alguém vai lá e leva o filho na natação, leva o filho na aula de inglês, sei lá, de desenho, mas como alguém que olha para esse ser humano e enxerga uma série de potências, uma série de dificuldades e ajuda essas crianças a desenvolverem essas potências e a lidarem com essas dificuldades também. Esta presença que educa os filhos é aquilo que eu vou chamar de vocação paterna. Eu pude de fato exercer uma vocação paterna. Eu pude de fato exercer também uma vocação matrimonial dentro da minha casa. E esse assunto sobre vocação eu vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem como que a gente deve enxergar a vocação dentro da família. E eu também pude ter a admiração dos meus filhos, certo? Então, agora partindo para as dicas, para um relacionamento saudável, o que eu diria? A primeira dica é: tudo bem você querer melhorar para os outros. Na verdade, deseje ser alguém melhor para as pessoas que você ama, para a sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: cuide da sua saúde. Quando a gente
está fraco em termos de saúde, tudo pesa mais. A gente chega em casa e não tem disposição para dar atenção para os nossos filhos. A gente só quer ficar sentado, comendo algum doce, tomando uma cerveja e no celular. Isso porque a gente está cansado, porque o nosso corpo não está dando conta da vida familiar. A vida familiar cansa, bicho, certo? Terceira dica, passe tempo em casa. Olhe para as pessoas no olho delas e veja o que elas precisam. Entenda quais são as suas angústias, quais são as suas dificuldades e se proponha a ativamente ajudá-las no processo que elas estão passando. Essa é a terceira dica. A quarta dica, faça um bom uso do seu tempo. Saiba como gerir o seu tempo. Isso é importante para você ter tempo para se cuidar, para você ter tempo para sua família, para trabalhar bem. Próxima dica, perdi a conta. Quinta dica? Não sei, quinta ou sexta dica, mas próxima dica. Conceba projetos sobre o futuro, junto à sua esposa e junto ao seu marido. Pensem sobre o futuro juntos. Pensem no que vocês querem construir. Pensem aonde vocês querem morar. Pensem o quanto vocês querem ganhar. Pensem em como vocês querem que os seus filhos sejam educados. Pensem sobre o futuro. Projetem as coisas. A vida humana, ela é um olhar para frente também. É um olhar para o presente, mas um olhar para frente. Olhem para frente juntos. Concebam um futuro juntos. E a última dica é: conheça a ti mesmo, sabe? Saiba o que se passa dentro de você. Entenda as suas angústias. Entenda a sua história. Entenda aquilo que te impede de se desenvolver. Entenda quais são as suas limitações, mas entenda também as suas potências, as suas qualidades, onde você se dá bem, as coisas que você faz bem, certo? Então são essas dicas que eu deixaria aqui para você melhorar o seu casamento. Como, mais uma vez eu digo, eu falo aqui não só a partir do ponto de quem trabalha com isso, mas de quem também vive um casamento e de quem também entende o casamento como uma vocação e a paternidade como uma vocação, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.